Graça e paz, irmãos. Bom dia. Louvado seja o Senhor por mais esse dia do Senhor, esse maravilhoso dia do Senhor. Somos muito gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, porque Ele aprove mais uma vez nos conceder a graça de nos reunirmos como igreja para louvá-lo, glorificá-lo, adorá-lo. E com isso eu me lembro, irmãos, do Salmo 133, que diz como é bom e agradável viverem os irmãos unidos. E aí o salmista compara isso ao óleo precioso jogado, sobre a cabeça, derramado sobre a cabeça de Arão e descendo pela barba. Então, amados, que nós nos lembremos quão bom e agradável é nós vivermos unidos como irmãos, como igreja, sabendo que isso é semelhante à unção do Senhor para o ministério, ou seja, nós estamos juntos, um desfrutando da companhia do outro, um desfrutando do auxílio do outro, nesse ministério tão precioso, que é viver como igreja. Que o Senhor nos conduza, por meio desse culto, a engrandecer o nome dEle e glorificá-lo. Amém? Amados, nós vimos no domingo anterior, estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Nós tratamos no domingo anterior de Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 18. E nós tratamos, amados, nós vimos Paulo expressando pessoalmente em sua vida tudo aquilo que ele vem ensinando no decorrer do capítulo 1 e do capítulo 2. Tudo aquilo que ele vinha apresentando aos filipenses, ele mostra: eu estou vivendo desse modo. Paulo mostra o quê? Uma abnegação muito grande que ele tem por Cristo, por amor ao Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, por amor à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Isso expresso pela igreja local em Filipos, os filipenses. Então, como Paulo havia, irmãos, dedicado toda a sua vida ao ministério, nós vemos que ele tinha dedicado toda a sua vida ao ministério até o ponto máximo da dedicação, que é o quê? A morte. O verter o seu sangue, oferecer o seu próprio sangue em favor da igreja de Cristo. Ele tinha disposição de viver, de entregar a si mesmo como mártir, tendo em vista o que? O progresso espiritual dos filipenses. Então é isso, irmãos, que proporcionava alegria a Paulo e fazia com que ele também exigisse dos filipenses uma alegria, tendo em vista o que? Eles estarem mutuamente entregando-se uns pelos outros. Nós vimos que Paulo começa a carta de Filipenses agradecendo aos filipenses a ajuda que os filipenses tinham concedido a ele. E nós vamos falar hoje sobre Epafrodito e vamos ver o quê? Quem era Epafrodito? Era um dos ministros da igreja de Filipos, enviado pelos filipenses. Os filipenses, preocupados com a situação de Paulo preso em cadeias, enviam Epafrodito com recursos financeiros para que pudesse ajudar e auxiliar Paulo na situação em que ele estava. Então nós temos aqui, irmãos, os dois lados. Paulo como ministro entregando-se pelos filipenses, os filipenses como irmãos em Cristo entregando-se por Paulo, e Paulo mostrando: continuem dessa forma uns pelos outros. Só que a partir de agora, irmãos, Paulo dá um novo tom à carta. Até então ele tem ensinado e dado exemplo de si mesmo, tem trazido a doutrina e dado exemplo de si mesmo. Agora ele deixa um pouco essas noções doutrinárias que ele já apresentou, teoricamente, digamos assim, essas noções complexas da cristologia, como nós vimos no capítulo 2, versículo 5, e agora ele passa a apresentar uma responsabilidade. Qual a responsabilidade dos filipenses? Qual a responsabilidade que os filipenses têm de uma vida piedosa? E aí, irmãos, a partir disso, ele passa para uma visão mais pastoral, relatando os principais pontos ensinados já por ele, agora só que apresentados na prática, na vida de dois homens, Timóteo e Epafrodito.
exemplificada, todo aquele ensinamento que ele está passando para os filipenses, ele exemplifica na vida de dois homens, dois cooperadores seus, dois companheiros seus. É isso que nós vamos ler aqui a partir do versículo 19. Então, Filipenses capítulo 2, verso 19. Vamos ler. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Agora, a partir do 25, ele fala agora de quem? De Epafrodito. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, amados, esse é o trecho que, com a graça do Senhor, trataremos hoje, sob o tema: esqueça-se de si mesmo, se você quer servir a Cristo. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Pai eterno, Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra, Tu que nos criaste, ó Pai, Tu que governa tudo e todos, ó Deus, louvamos o Teu santo nome, Pai, por estarmos dia após dia, ó Deus, semana após semana, contemplando, ó Pai, as realidades dessa carta que o Teu servo Paulo escreveu aos nossos amados irmãos de Filipos, ó Deus. Ó Senhor, sabemos que essa carta foi escrita não somente para eles, mas também para nós. Abra os nossos corações, ó Deus. Mova-nos, ó Pai, para que entendamos que nós estamos nessa terra, não é por acaso, mas com um propósito santo de glorificar o Teu nome. Nós somos chamados por Ti, ó Deus, não por acaso, mas com um propósito santo de Te servir, ó Deus. Ó Senhor, e nós estamos hoje na igreja, nessa igreja, ó Pai, não à toa, ó Pai, não por acaso, mas com um santo propósito, ó Deus. Faça-nos enxergar esse propósito, faça-nos engajar, ó Pai. Ó Senhor, leva-nos a nos engajarmos, ó Deus, pela causa de Cristo, deixando de lado, ó Pai, os nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, e sujeitando-nos à Tua vontade santa, ó Pai. Guia-nos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome que eu Te peço nessa manhã, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-me também, ó Pai, a expor a Tua palavra com fidelidade, ó Pai, com temor e tremor. Ajuda os nossos irmãos, ó Deus, que vão ouvir, ó Pai, transformando esses corações, trabalhando nos corações deles, ó Deus, arando essa terra, para que essa santa semente, ao ser lançada, possa germinar e frutificar para a glória do Teu santo nome. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, ajuda-nos a focar em Ti, focar na Tua glória, focar no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso cabeça, Ele que é o nosso general. Ó Senhor, conduza-nos para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Amém, Senhor. Amados, Paulo vinha exortando os filipenses a viver de modo digno do Evangelho. Paulo vem exortando os filipenses a se manterem unidos
lutando juntos pela fé evangélica. Tudo isso nós vimos no finalzinho do capítulo 1. Nós vimos no comecinho do capítulo 2, Paulo orientando os filipenses a não fazerem nada por vanglória ou partidarismo. Vimos Paulo exortando os filipenses a não terem em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Nós vimos também, ó irmãos, que Paulo orienta os filipenses a terem o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, irmãos. E também Paulo ordena a que eles desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. É nesse contexto, irmãos, que nós chegamos aqui no finalzinho do capítulo 2. Paulo é do tipo de homem que não ensinava como os hipócritas ensinavam. Os hipócritas ensinavam de que maneira? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E Paulo não fazia dessa maneira, dessa forma. Paulo orientava a partir de uma vida que ele possuía. O apóstolo revelava aos filipenses, irmãos, o fundamento da vida cristã. E esse fundamento da vida cristã era o fundamento da sua própria vida. Ele incentivava os filipenses a obedecerem porque ele tinha esse incentivo nele mesmo, movido pelo Senhor, constrangido pelo amor de Cristo. A quê? A viver uma vida santa, de obediência. Então, amados, Paulo havia sido o quê? Preso pelo Evangelho. Ele havia sido preso, estava em cadeias, por causa do anúncio do Evangelho. O maior desejo de Paulo era ver Cristo engrandecido. Isso custasse o que custasse, fosse pela vida ou fosse pela morte de Paulo. Ele queria que Cristo estivesse sendo engrandecido. A vida de Paulo era o quê? Vocês lembram disso? Viver para mim é o quê? Cristo. E morrer é lucro. Isso é o que Paulo dizia. Então, a semelhança de Cristo, irmãos, Paulo deixou tudo de lado, todos os seus interesses pessoais de lado, e se fez o quê? Servo do corpo de Cristo, servo dos filipenses, para vê-los progredir na fé. Irmãos, entendamos, quando nós pedimos ao Senhor para sermos transformados cada vez mais à imagem de Cristo, é nesse aspecto. É no aspecto de humilhação, de quebrantamento, de submissão, de sujeição e de renúncia dos seus próprios direitos, dos seus próprios desejos, dos seus próprios interesses, pelo interesse de Cristo, pela causa de Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Pai, se possível, faça-me esse cálice, mas não seja feito o quê? A minha vontade, e sim a tua. Então, amados, esse é o cerne do Evangelho. Não existe Evangelho sem essa concepção de que nós estamos aqui com um propósito. Qual? Sermos transformados à imagem de Cristo. Por que nos reunimos como igreja? Para sermos transformados à imagem de Cristo. Porque é desse modo que glorificaremos o Pai, é desse modo que lhe seremos agradáveis. Não foi para Jesus que Deus disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer? Então, como que Deus vai ter prazer em nós? Ele tem prazer em nós primeiro pela justificação. Fomos justificados por Cristo. Ele olha para nós e não vê nós, ele vê o sangue de Cristo que nos lavou, e ele se agrada com isso. Só que na santificação, como que nós agradamos ao Senhor? Nós agradamos ao Senhor vivendo na dependência de Cristo, tornando-nos semelhantes a Cristo. E como que Paulo está mostrando isso? Como que Paulo apresenta isso aos filipenses? Dizendo aos filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também entre Jesus, porque ele deixou toda a sua glória e se fez servo por amor de vós, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, depois de ter se humilhado e se tornado inferior à criatura, a nós. Então, o cerne do Evangelho é esse, irmãos. Nós estamos aqui com um propósito. Qual o propósito pelo qual nós estamos aqui? Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande. Eu não sei se isso é meio cultural nosso, dos brasileiros. A gente faz as coisas muitas vezes no automático e não analisa o porquê nós estamos fazendo. Quando a gente perde de vista o foco, o alvo principal, a gente começa a se apegar à periferia, ao que é periférico.
E aí a gente começa a arrumar confusão por causa do periférico e esquece do alvo principal, que é Cristo. O alvo principal, que é sermos transformados à glória de Cristo, à imagem de Cristo. Então nós estamos aqui com esse propósito. O mesmo eu digo para vocês, por que você vive hoje? Qual o motivo da sua existência? Qual o propósito da sua vida? Se nós cristãos não soubermos qual o propósito da nossa vida, irmãos, se preocupem com isso. E a sua família? Qual o propósito da sua família? Por que você está casado hoje? Ou por que você quer casar hoje? Quer ter uma família? Por quê? Qual o propósito disso? Por que você existe? Por que a sua família existe? Por que a sua igreja existe? E aí, a partir do momento que você sabe onde você quer ir, você sabe como agir agora para chegar até lá. O problema é que nós nos desviamos de como andar hoje, porque não sabemos onde nós queremos chegar. Então, amados, é disso que Paulo está falando para os filipenses. Ele começa a exemplificar os ensinos dele, que ele tem dando aos filipenses, na vida de dois homens que viviam com propósito, dois homens que viviam de maneira intencional, não de maneira reativa. Nossas reações hoje revelam o quê? O que está em nosso coração. O que está em nosso coração? Cegueira, trevas muitas vezes, não estamos enxergando a realidade do Evangelho, a realidade da nossa vida. Por quê? Por quê? A gente não pergunta por quê. Por quê? Por que eu nasci? Por que eu casei? Por que eu tenho filhos? Por que eu criei? Por que eu estou nessa igreja hoje? Por que eu estou em comunhão com esses irmãos hoje? Há um porquê. Por que eu trabalho? Por que eu tenho os parentes que eu tenho? Tudo tem um porquê. Senão, o que vai acontecer? Vai chegar no final, a gente não vai poder falar, completei a carreira. Por quê? Porque você não vai saber qual foi a sua carreira. A gente vive no impulso, a gente vive de maneira reacionária, de maneira só na reação. Então Paulo vai mostrar, irmãos, a vida de Timóteo e de Epafrodito. E aí eu vou dividir esse sermão em 3 partes. Primeiro, quem foi Timóteo? Segundo, quem foi Epafrodito? E terceiro, o que Timóteo e Epafrodito tinham em comum com Paulo? É por isso que eles tinham comunhão. Entendam, comunhão não é você receber pessoas na sua casa, você visitar pessoas, irmãos, receber irmãos, visitar irmãos, ter momentos agradáveis com os irmãos. Não é isso. Comunhão é ter em comum. Se você não tem em comum, não há comunhão. E aí Paulo está mostrando o quê? Timóteo e Epafrodito. Eu estou em comunhão com eles. Por quê? Nós vamos ver isso agora. Versículo 19, irmãos. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo o conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então hoje, irmãos, diferente das outras pregações, dos nossos outros estudos,
Hoje nós vamos pegar um trecho bastante grande. A gente vem trabalhando versículo após versículo, né? Dois versículos no máximo. Hoje nós vamos pegar todos esses versículos, acho que 12, se não me engano, e vamos tratar de um modo geral. Depois, com a graça do Senhor, vamos ver se a gente pega alguns pontos isolados, mas vamos pegar de um modo geral para dar sequência àquilo que Paulo vem falando, para que possamos entender o que Paulo vem expondo. Então, nos versículos anteriores, no versículo 16 e 17 e 18, nós vimos o seguinte, o versículo 16: para que no dia de Cristo me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então nós vimos o que? Paulo vem ensinando a eles, e o temor de Paulo é que tudo aquilo que ele vem ensinando aos filipenses, no dia de Cristo ele perceba que foi em vão. Então, para que isso não ocorra, ele se dispõe a ele mesmo entregar a sua vida como Marte. Ele fala: se entregar-me como Marte por vocês vai adiantar alguma coisa, eu faço. Vai garantir o progresso de vocês na fé, eu faço. Eu estou disposto. Então essa disposição que Paulo está mostrando, uma disposição pela qual ele está totalmente esvaziado de si mesmo, tendo em vista o quê? O progresso do Evangelho, tendo em vista o quê? O engrandecimento de Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a realidade da vida de Paulo, certo? Aquilo que João Batista disse, Paulo está vivendo aqui na prática. Importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é o ponto máximo, irmãos, da vida de Paulo. E é isso que ele fala. Ele fala que é justamente isso que impulsiona o ministério de homens como Timóteo e Epafrodito. Isso, irmãos, é uma lição para todos nós. Para nós, ministros do Evangelho, que estamos à frente da igreja, e para vocês, irmãos, todos nós. Todos nós. O que me move na vida cristã? O que me move na vida cristã? Muitos de nós estamos sendo pegos correndo atrás de santidade. Nós pegamos algo fantástico, algo bom, maravilhoso, algo que faz parte do nosso caminhar com Deus, porque nós estamos agora no processo de santificação, e tornamos isso um ídolo, e perdemos de vista o alvo. Tornar-se santo é uma consequência de algo maior. O problema é que nós queremos nos tornar santos, para quê? Para que eu possa bater no peito e falar assim, ó, eu estou bem. Eu estou bem, não tenho mais pecado. Olha só que fantástico. O nosso desejo é chegar nesse ponto. Nós sabemos que temos o pecado remanescente dentro de nós, mas o nosso desejo é o quê? Chegar no nível de santidade em nós mesmos, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de ser santo. Ou seja, é um correr egoísta por santidade, é um perverter a grandeza daquilo que Deus tem para nós, que é nos tornar santos, semelhantes a Cristo. Mas nós esquecemos que a santidade, ela tem um objetivo. Tornar-nos semelhantes a Cristo tem por alvo servirmos a Cristo. Agora, como nos tornar mais santos se nós estamos cheios de nós mesmos e queremos usar-nos dessa santidade para nós mesmos, para o nosso próprio benefício? Não dá. Você está invertendo as coisas. É como se você pegasse um carvão e ficasse esfregando na roupa, falando assim, vai lavar, vai limpar. Esfrega mais forte. Não. Você quer santidade para você mesmo? Não existe santidade desse modo. O princípio da santidade está sendo solapado. Eu quero me livrar da lascívia. Mas por quê?
para que eu não tenha mais esse peso de falar para os irmãos que eu estou lutando com esse pecado. Eu quero me livrar da avareza. Mas por quê? Porque eu quero ajudar os irmãos verem que eu não estou apegado ao dinheiro. Eu quero me livrar do orgulho. Mas por quê? Para as pessoas verem que eu sou humilde. Eu quero me livrar da insubmissão. Por quê? Para as pessoas verem que eu sou uma boa esposa. Está entendendo? É esse o ponto. Agora Paulo está dizendo o seguinte: a santidade não é para isso. A santidade é para a obra ministerial, é para a proclamação do Evangelho, é para o avanço do reino de Deus, é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. A santidade é para que eu possa servir a Cristo, é para que eu possa estar em serviço do Evangelho, a serviço do Evangelho. Então Paulo começa a mostrar aqui quem é Timóteo. Timóteo, primeiro ponto, ele é ministro do Evangelho, alguém que está a serviço do Evangelho. Paulo fala: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo está falando assim: eu sei da situação de vocês estão precisando de apoio. Eu não posso ir porque estou preso, eu vou mandar alguém de confiança. Quem? Timóteo. Paulo está preocupado com quem? Com ele mesmo? Não. Mas ele está preso? Não. Ele não está preocupado com ele mesmo. Mas ele está sofrendo? Não. O que ele está vendo é o seguinte: os filipenses estão sofrendo, eles estão precisando. Se eu não posso ir, eu quero arrumar alguém capacitado, alguém que possa ir ajudá-los. Esse é Paulo. E ele vai mandar quem? Timóteo. Não como um trabalhador autônomo, certo? Muitos de nós gostamos, né, de agir autonomamente. Eu, por mim mesmo, sossegado, vou e trabalho. Não. Timóteo não é um servo autônomo, mas um servo trabalhando em cooperação com o seu conservo, que é quem? Paulo. E é uma realidade, uma relação tão próxima com Paulo, que ele trabalha em submissão a Paulo, em sujeição a Paulo, como um filho trabalha para o pai, como um filho que serve ao pai. É assim que Timóteo trabalha. Ele é o ministro do Evangelho, fantástico, mas ele não vive segundo a sua própria cabeça. Ele não age segundo as suas próprias ideias. Ele não age segundo o que der na louca dele. Ele está sujeito a Paulo. Ele está sujeito ao corpo de Cristo. Ele está sujeito à história. A história da igreja, aquilo que Deus tem levantado, o modo como Deus tem movido. Esse é Timóteo, um servo, mas não simplesmente um servo, um conservo. Irmãos, muitos de nós queremos trabalhar sozinhos para levar o louro da glória, da vitória, levar o louro da nossa obra, poder bater no peito e falar assim: ó, fui eu. Paulo apresenta Timóteo como um servo submisso, alguém submisso como um filho a um pai, e isso numa relação fraternal, trabalhando como junto. E isso evidenciava o quê? O caráter provado de Timóteo. Olha que interessante, Paulo fala exatamente isso. Olha que legal: e conheceis o seu caráter provado. Ele não está falando um caráter aprovado, é um caráter provado. O caráter de alguém que já passou por várias provas, por várias tribulações, por várias angústias. Para quê? Para que pudesse ser utilizado na obra ministerial do Evangelho. Então muitos de nós, irmãos, queremos ser ministros do Evangelho, queremos ser pessoas que vão levar avante o ministério, o Evangelho, o reino de Deus. Queremos pregar lá longe, lá no céu. Mas e aí? E o seu caráter foi provado? Você está sendo lapidado, moído pelo Senhor?
Você está sendo amassado como uma massa de pão até o ponto de falar assim, ó, agora sim, pode lançar ao forno para ser usado como refeição. Está sendo provado. Perceba, irmãos, uma coisa eu aprendi lá em Jataí, caminhando com o pastor Paulo, o pai do Paulo Júnior. Ele estava dirigindo, de repente veio uma picape gigante assim, corta ele, mas cortou ele feio. Acho que passou um palmo assim na para-choque com para-choque. Aí eu já fiquei E ele, se fosse outro, falaria. Aí ele respirou fundo e falou assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí foi um tapa na minha cara, porque aqui dentro eu falei, miserável. E foi um tapa na minha cara. Então, nós estamos falando do quê? De uma santidade prática, de uma palavra, da palavra de Deus sendo utilizado de modo vívido. Nós temos visto um caráter provado de Timóteo, tem por objetivo o que? A aprovação. E é essa aprovação de que Paulo está falando. Ele diz o seguinte: porque a ninguém tenho de igual sentimento, versículo 20, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha o testemunho de Paulo a respeito de Timóteo. Eu não conheço mais ninguém, nenhum irmão. Ele não está falando de homens lá de fora, ele está falando de irmãos dentro da igreja, de ministro, entre ministros. Ele está falando, eu não conheço ninguém mais que tenha igual sentimento, o mesmo sentimento que Timóteo tem, que é o mesmo sentimento que Paulo ordena aos Filipenses a ter, que é o sentimento de Cristo. Porque Timóteo, se eu enviar eles para vocês, ele vai buscar os seus interesses, não o interesse dele próprio. É disso que Paulo está falando. Timóteo tem um caráter provado e agora aprovado. Abram comigo em 1 Coríntios 4,17. Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha que interessante isso, irmãos. A gente costuma ver isso como Timóteo sendo enviado aos Coríntios, né? Para quê? Para fazer um grupo de estudos. Para quê? Para fazer um momento lá de explanação das Sagradas Escrituras. Ele está falando assim, ó, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. É como se Paulo falasse assim, ó, Timóteo está comigo, eu vou mandar ele para vocês verem como está sendo a minha vida. Vocês estão fazendo um julgamento errado a meu respeito. Eu tenho vivido e buscado a viver como Cristo Jesus viveu. Os meus caminhos em Cristo Jesus. E como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo, irmãos, era um ministro inigualável. E por causa da obra de Cristo, vejam, no versículo 30, o que vai ser falado sobre Epafrodito? Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, olha a semelhança entre Timóteo e Epafrodito. De modo sincero, Timóteo buscava o quê? Os interesses de Cristo.
os interesses da igreja de Cristo, em detrimento dos seus próprios interesses. Timóteo, irmãos, não estava preocupado com os seus interesses, não estava preocupado com as suas necessidades. Ele estava indo para quê? Para servir aos filipenses. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo fala aqui no versículo 2, no versículo 4 desse mesmo capítulo 2. Então, amados, olha a situação. Esse era Timóteo, alguém confiável. Mas por que ele era confiável? Por que ele era confiável? Porque ele tinha sido provado e agora foi aprovado. E qual é a aprovação dele? A aprovação dele é que ele tirou os olhos de si mesmo. Ele já não olha mais para os seus próprios interesses. Ele não tem mais os seus próprios objetivos. Ele não corre mais atrás das suas próprias metas, dos seus próprios ideais. Agora ele está a serviço de Cristo. Timóteo, sim, pode chamar o Senhor Jesus Cristo de Senhor, porque ele está a serviço de Cristo, trabalhando pela causa de Cristo e deixando a si mesmo de lado. Esse é o ponto, irmãos. Timóteo é um ministro aprovado. Matthew Henry disse o seguinte: buscar o nosso próprio interesse e negligenciar o interesse de Jesus Cristo é um pecado muito sério, mas infelizmente muito comum entre os cristãos e os ministros do Evangelho. Por que a causa de Cristo não anda? É só por causa disso. Por que o avanço do reino de Deus não anda? Só por causa disso. Porque aqueles que eram para estar trabalhando na obra de Cristo, deixaram o canteiro de obras e foi cada um correr atrás dos seus próprios interesses. É só por causa disso. E a situação, irmãos, muitos de nós ficamos imaginando e falando assim: nossa, a igreja de Atos era uma beleza. A igreja de Atos era a coisa mais linda do mundo. Paulo está falando assim, Paulo diz o seguinte: pois todos eles quem? Todos os demais ministros que Paulo conhecia e tinha contato, todos os demais irmãos que Paulo conhecia e tinham contato, buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Irmãos, a gente tem que ficar, irmãos, assustado. Nós temos que ficar assustados. Porque pessoas trabalham dia e noite pela causa, por exemplo, LGBT. Dia e noite pela causa abortista. Dia e noite trabalhando por causas pervertidas, causas feministas. Dia e noite procuram trabalho, emprego que lhes possibilite continuar trabalhando pela causa, por causas demoníacas, e nós estamos trabalhando cada qual para si mesmo. Esse é o problema. Será que se tivéssemos Paulo conosco hoje, Paulo falaria: esse irmão, esse sim, trabalha pela causa de Cristo, tem em vista os interesses de Cristo? Será? Por isso que o pastor William de vez em quando fala, né, da questão do estar presente no culto, estar presente na reunião de oração. Porque a não presença mostra o quê? O não comprometimento. Essas pessoas que estão lutando por essas causas, elas não faltam em reuniões,
não deixam de ir em conferências, não deixam de participar de congressos, tudo em torno disso. Tudo em torno disso. É assustador, irmãos. E nós, deu uma dorzinha de barriga, para que ir para a igreja? Vou tentar ir à noite. Ah, mas não deu, eu continuo com a dor de barriga. Está entendendo? É essa a relação. Porque parece muito mesquinho, não parece? A gente fala assim, irmãos, vocês têm que estar presentes no culto, têm que estar envolvidos com a igreja. Parece mesquinho. Mas por quê? Porque isso evidencia algo maior. Nós devemos estar envolvidos com a causa de Cristo. Esse é o ponto. Mas para isso nós devemos estar o quê? Negando a nós mesmos. Negando a nós mesmos, aos nossos próprios interesses. Porque tem uma causa maior. Existe uma causa eterna. Pessoas estão lutando por causas nojentas, causas ímpias, causas pervertidas e pior, causas temporais. Porque um homossexual pode lutar pela causa dele quanto ele quiser. Quando ele morrer, ele vai estar diante de Deus, do jeito que ele foi feito. Se homem, homem, se mulher, mulher. Uma causa inútil. Ele vai ser cobrado como homem se ele nasceu homem, vai ser cobrado como mulher se nasceu mulher. Causas inúteis. As pessoas dão a vida por causas inúteis. E nós? Que vida temos dado por uma causa eterna que é o Evangelho? Irmãos, quando o nosso Senhor Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, Ele nos deu uma condição. Qual? Deixar tudo por Ele. Só que a gente se esquece disso. A gente transformou o Evangelho num meio de viver uma vida mais agradável nessa terra. Já perceberam isso? Já perceberam isso? O estudo de casais que nós estamos fazendo no livro Quando Pecadores Dizem Sim. O livro, irmãos, é uma bênção. Glória a Deus. Mas se você estiver estudando aquele livro, para que você endireite seu casamento e você passe a viver uma vida conjugal mais agradável para você mesmo, perdendo de vista a glória de Deus, o avanço do reino de Deus e a edificação do corpo de Cristo, você perdeu o foco. Está fazendo o estudo de maneira errada. Errada. Nós fomos chamados para ser discípulos, irmãos, e a condição é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus chega para Pedro e André, o que ele diz? Segue-me. Eles fizeram o quê? Largaram tudo. Quando ele chega para Tiago e João, diz: segue-me. O que eles fizeram? Largaram tudo. Quando ele chega para Mateus, Levi, na coletoria, e diz: segue-me. O que Mateus faz? Larga tudo. Mas como que é isso na prática? Então quer dizer que eu tenho que largar meu emprego? Não, trabalhe para Cristo, trabalhe para a causa do Evangelho. Não pense como as pessoas do mundo pensam, que o seu trabalho é para encher a sua barriga e a barriga dos seus filhos. Isso faz parte, mas não é só para isso. Você trabalha para o reino de Deus. Viva uma vida conjugal, com sua esposa, com seu marido, na dependência do Senhor, mas entenda, isso é para a glória de Deus, para o avanço do reino de Deus, não para o benefício seu e dos seus filhos. Estão entendendo? A motivação muda a motivação, muda uma chave, porque sem a motivação correta você está no caminho errado. Lembra a história do botão? Se você bota o botão aqui errado no começo da camisa, você vai chegar no final, está errado. A motivação deve ser a correta.
Por que eu tenho que viver em paz com todos? Porque se eu viver em paz com todos, nossa, vai ser muito bom. Ninguém quer viver em guerra, né? Eu quero viver em paz. Olha que maravilha. Você vive em paz com todos, porque Deus te buscou e fez a paz, reconciliou-se contigo. Você tem que se reconciliar com todos. No que depender de vós, tendes paz com todos os homens. É pela causa do Evangelho, não é por sua causa, não é pelo seu benefício. O nosso benefício existe, só que entendam, o nosso benefício deve estar subordinado à causa maior, certo? Existe um benefício. Se eu pegar um rapaz vagabundo na rua, falo, filho, você tem que trabalhar é ruim. Mas filho, se você se sujeitar ao trabalho, você vai ter um salário, você vai receber um benefício. Nossa, sabe que eu não tinha pensado nisso? É a mesma coisa nós não trabalhamos pelo benefício, nós trabalhamos pela causa. O benefício é consequência da causa, porque Deus é tão misericordioso, irmãos, tão misericordioso, que quando nós trabalhamos pela causa dele, ele ainda nos recompensa com paz, com alegria, com amor, com paciência, com mansidão, com longanimidade, com benignidade. Ele é misericordioso. E olha a comparação, comparem. Essas pessoas estão lutando por essas causas desgraçadamente miseráveis. Que recompensa elas estão recebendo? Inferno. E não é inferno solar. Essas pessoas vivem no inferno aqui. Pessoas lutando pela causa LGBT estão vivendo num inferno. Pessoas lutando pela causa abortista estão vivendo num inferno. Eles não têm recompensa, nós temos. E por que não lutamos pela causa de Cristo? Por quê? Paulo diz em 1 Coríntios 10, 32, ele fala, abram comigo, 1 Coríntios 10, 32. Primeiro aos Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Estão entendendo? Vocês entendem, irmãos? Olha que interessante Paulo está falando aqui, ó. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios. O que Paulo está falando com isso? Não se tornem causa de tropeço para a igreja de Deus. Façam como eu. Eu tenho procurado o quê? Viver de modo agradável com todos, buscando não o meu próprio interesse. Paulo está falando. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque imagina só, acho que já aconteceu isso com muitos de nós. Você está lá trabalhando e você tem o objetivo de terminar aquele serviço até o final do dia. E aí você tem com você 3 companheiros trabalhando com você no mesmo objetivo. 4 companheiros, 5 companheiros. E 2 deles, imagina, você tem 3 companheiros e 2 deles se dispersaram. Eles não estão trabalhando mais com aquela causa, eles estão buscando os seus próprios interesses. O que essas 2 pessoas são para aqueles 2 que estão trabalhando? Um peso, um empecilho, um fardo. Irmãos, aquele cristão que não abre mão dos seus próprios interesses para seguir a Cristo, ele se torna um peso, um fardo para a igreja. Um fardo insuportável.
Porque ele não está seguindo o mesmo alvo, não está tendo o mesmo objetivo. Ele se torna um fardo extremamente pesado. João Calvino disse o seguinte: isso porque é impossível que alguém que se dedica a si mesmo se dedique à igreja. É impossível. Pois necessariamente um ou outro sentimento deve reinar em nós. Presta atenção. Ou um ou outro sentimento. Ou negligenciamos a nós mesmos, somos dedicados a Cristo e àqueles que são de Cristo, ou agimos indevidamente em nosso próprio proveito, servindo a Cristo, mas de um modo superficial. Por que o nosso evangelho é superficial? Porque nós servimos a nós mesmos. E aí eu falo, eu sirvo a Cristo. É um serviço superficial. É como um funcionário que tem a carteira lá registrada e fala, sou funcionário da empresa X. Mas todo dia ele vai para o escritório e ele fica fazendo o quê? Buscando os seus próprios interesses. Ele é um funcionário superficial. Ele se diz servo de Cristo, mas não é. É disso, irmãos, que o Senhor tem que ter misericórdia de nós. Sabe por que você não vence os seus pecados? Porque você quer vencer os seus pecados para o seu próprio benefício. Sabe por que você não vence os seus pecados? Porque você quer vencer os seus pecados para o seu próprio interesse. Irmãos, quem que não quer ser alguém? Que homem que não quer ser santo e vira os olhos e rejeita olhar em piedade? Quem que não quer ser assim? Quem que não quer ser humilde? Quem que não quer ser paciente? Quem que não quer? Fala para mim alguém, levanta a mão. Eu não quero ser uma pessoa paciente, eu quero continuar escrava da minha ira. Não existe isso. Nem no mundo existe isso. Pessoas do mundo dizem, eu queria ser uma pessoa mais paciente. Estão entendendo? Por que não vencemos pecado? Porque nós temos lutado sozinho pelo nosso próprio interesse. Se nós lutássemos todos pela causa de Cristo, os nossos pecados consequentemente seriam vencidos. Mas com uma causa maior. E por fim, irmãos, Paulo deseja enviar quem? Timóteo. Por que ele deseja enviar Timóteo aos filipenses? Porque ele sabe do que os filipenses têm passado, e ele quer que os filipenses superem aquela situação que eles estão passando, que provavelmente era uma situação de insubmissão entre os irmãos, uma situação de facção entre os irmãos, de divisão entre os irmãos, e ele está chamando os irmãos o quê? A unidade, a união em Cristo Jesus. Então ele está chamando Timóteo para que Timóteo auxilie os filipenses nesse objetivo, para que o Timóteo auxiliasse os filipenses a viverem de modo digno do Evangelho de Cristo. Agora vamos falar um pouquinho sobre Epafrodito, outro homem santo. Quem tiver grávido aí, quiser um nome bom para um filho, pode ser esse, Epafrodito. Timóteo todo mundo põe, né? Né, Caicão? Agora Epafrodito ninguém põe. Epafrodito, quem foi Epafrodito? 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu filho, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente,
Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, como também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, quem é Epafrodito? Primeiro Paulo fala o seguinte, o desejo dele era enviar Epafrodito. Quem é Epafrodito? Epafrodito foi o homem que os filipenses enviaram até Paulo para socorrer Paulo na sua situação. Certo? Olha o que Paulo fala, ó. E por vosso, olha lá, ele fala, por um lado, meu irmão, meu cooperador, meu companheiro de lutas. Por outro lado, ou seja, o lado de vocês, ele era quem? O vosso mensageiro e o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então Paulo está falando, ele é o homem que vocês enviaram para me ajudar, ele é o homem que vocês enviaram para me socorrer nas minhas necessidades. Epafrodito provavelmente era um ministro do evangelho, ele era um dos pastores, dos presbíteros da igreja de Filipos. E os filipenses falam, pastor, vai lá. E o pastor vai lá ajudar quem? Paulo. Paulo agora está falando assim, eu vou mandar de volta para vocês Epafrodito. Por quê? Vocês amam Epafrodito, lá, visto que ele tinha saudade de todos vós, versículo 26. E estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Ele tem saudade dos seus, da sua igreja. Está com saudade da sua igreja. E pior, quando ele ficou sabendo que os filipenses descobriram que ele tinha adoecido, ele ficou muito preocupado. Por quê? Com a preocupação dos filipenses. Então ele está preocupado, angustiado, querendo voltar. E Paulo, fica tranquilo que eu vou mandar ele de volta para vocês. Irmãos, antigamente, irmãos, uma viagem durava meses, certo? Não é que nem a gente faz, né? Vou dar um pulinho lá no Piauí. Vou dar um pulinho lá em Belém do Pará. Vou dar um pulinho lá no Ceará. Não é assim não. Demorava muito tempo. Então eles enviaram para Epafrodito. Epafrodito chegou, atendeu às necessidades de Paulo. Nesse meio tempo, ele adoeceu. E adoeceu mortalmente. Quase que ele não volta mais para Filipos. Certo? E aí o que acontece? Paulo chama ele do quê? De meu irmão. Olha só, 3 pontos importantíssimos. Meu irmão, meu cooperador e meu companheiro de lutas. Meu irmão por quê? Porque todos somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Fomos adotados para a família de nosso Senhor, de nosso Deus através de Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Epafrodito tem uma relação com Paulo, uma relação familiar, fraternal. Ele foi enviado para atender as necessidades de Paulo, agora Paulo está querendo enviá-lo para atender as necessidades dos filipenses. Numa relação fraternal, de amor. Certo? Então é essa relação que nós temos uns com os outros. Em primeiro lugar, nós somos o quê? Irmãos. Irmãos em Cristo Jesus. Segundo lugar, Paulo fala, meu cooperador. O que é um cooperador? Um cooperador é um colega de trabalho. E Paulo está falando o seguinte, eu tenho um ministério, mas eu não estou sozinho nesse ministério, eu tenho um cooperador comigo. Quem? Epafrodito. Do mesmo modo como ele tem Timóteo, como um cooperador. Alguém que está com ele, trabalhando com ele. Não se iluda pensando que a gente trabalha sozinho para o evangelho, irmãos. Nós trabalhamos em igreja. Não é sozinho. Temos que ter cooperadores, temos que ter companheiros, temos que ter pessoas que estão conosco, irmãos que estão conosco. E ele fala o que de Epafrodito? Ele é meu colega de trabalho. Irmãos, quem está em horário de trabalho, dedica todo o seu tempo para a obra ministerial, para a obra que ela está realizando. Certo? É disso que Paulo está falando. Eu tenho a minha vida voltada para o ministério. Epafrodito tem a vida voltada para o ministério. Ele é meu cooperador. Estamos trabalhando juntos
na seara do Senhor. Estamos trabalhando juntos na obra de Cristo. Vou ler de novo o versículo 30 com vocês. Paulo fala: visto que por causa da obra de Cristo, olha por que Epafrodito adoeceu. Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha só, ele dispôs a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, os filipenses estavam precisando de alguém que fosse enviado a Paulo para socorrê-lo. Epafrodito disse: eu vou, correndo o risco do quê? De morte. Ele dispôs a sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse é Epafrodito, irmãos. Alguém que está na obra de Cristo, mas na obra de Cristo, custe o que custar. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Porque a minha vida é Cristo, e o morrer é lucro. Essa é a ideia de Epafrodito. E por fim, meu companheiro de lutas. Ele era companheiro de lutas de Paulo, certo? Ele estava lá combatendo com Paulo. Companheiro de combate, ele era um soldado. Ele estava guerreando junto com Paulo. Eles estavam lutando juntos. Contra o quê? Contra a falsa doutrina. Juntos contra o erro. Juntos contra o engano. Isso dentro e fora da igreja. E nós temos lutado? Então são 3 aspectos que Paulo mostra, irmãos. Nós temos que ter uma relação em 3 aspectos. Primeira, nós somos irmãos. Nós temos uma relação fraternal. Segundo, nós somos cooperadores uns dos outros. Nós temos uma relação de trabalho. Nós temos uma obra a ser realizada, que é a obra de Cristo. E nessa obra nós somos cooperadores uns dos outros. Aquele que não está cooperando é o peso para a obra. Então nós somos cooperadores. E terceiro, nós somos soldados. Nós estamos guerreando, batalhando junto. Aquele soldado que não está guerreando nem batalhando é o quê? Um peso morto para o batalhão. Um peso morto para o exército. Estão entendendo o problema, irmãos? Que nós não enxergamos a igreja como um corpo, nós enxergamos a igreja como algo fragmentado. Primeiro, que nós não conseguimos enxergar a igreja como o corpo de Cristo. Cristo e a igreja é um só. Não existe a igreja e Cristo. Cristo é um com a sua igreja. Não existe trabalhar por Cristo e não trabalhar pela igreja. Lutar por Cristo e não lutar pela igreja. Não existe isso. Segundo, que como corpo nós somos um em Cristo Jesus. Se um falha, todo mundo falha. Se um peca, todo mundo peca. Ou nós não vimos isso lá em Êxodo? Não vemos isso lá em Deuteronômio? Em Josué, com respeito a Acã? O Velho Testamento é desse jeito. Um pecou. Quem pecou? Todos pecaram. A gente não tem essa concepção. E aí, não tendo essa concepção, sabe o que acontece? Deixa o irmão lá. Deixa o irmão. Nós vamos ter que ser disciplinados. Não, deixa o irmão, porque eu também sou pecador. Calma aí. É como você trabalhar com o seu filho. Não vou disciplinar meu filho. Por que não? Porque o que ele está sentindo é o que eu sinto. Os pecados dele agora, manifesta agora, é o que se manifesta em mim. Então eu não vou corrigir, não vou disciplinar, porque se eu disciplinar ele, eu vou ter que disciplinar eu também. Irmão, corpo, o que é corpo? Coletividade. Essa noção nós perdemos.
do que é corpo, do que é coletividade, do que é Cristo. Esvaziou-se essa noção para nós, irmãos. Nós somos irmãos, nós somos trabalhadores e nós somos soldados. Irmãos lutando juntos pelo progresso da família. Trabalhadores trabalhando juntos pelo progresso da obra. Soldados lutando juntos, buscando uma conquista. Se nós não enxergarmos isso, irmãos, a gente vai continuar com barata tonta, um correndo para lá, outro para lá, outro para lá, e cada um correndo para um canto. E de domingo, cantando juntos. A unidade, irmãos, nós fomos chamados à unidade em Cristo Jesus. E tem um propósito: trabalharmos juntos, cooperarmos juntos como corpo. Ou como funciona o seu corpo? Sua mão corre para a direita, seu braço para a esquerda, sua perna fica parada. Como que funciona, irmãos? Quem é Epafrodito? Um mensageiro auxiliando tanto os filipenses para o socorro de Paulo, como agora ajudando, auxiliando Paulo para o socorro dos filipenses. Ele é um ministro que, amoroso, ele tinha saudade dos seus irmãos e preocupação com respeito ao estado deles, sabendo que ele tinha ficado doente. Quem é Epafrodito, irmãos? Alguém acometido de grave doença. A doença o pegou e ele chegou à porta da morte. Quem é Epafrodito? Alguém de quem Deus se compadeceu. Por que Deus se compadeceu? Por que Paulo fala que Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim? Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. E Deus teve compaixão para que ele pudesse alcançar esse objetivo, esse propósito, chegar até o final. Qual? Servir os filipenses e servir a Paulo. Essa é a compaixão de Deus para com Epafrodito. E a compaixão de Deus para com Paulo, que Paulo pudesse continuar contando com Epafrodito. Com a graça de Deus, na semana que vem falaremos sobre a questão de doença e morte, para entendermos um pouquinho melhor o que está sendo dito aqui. Quem é Epafrodito? O irmão a quem Paulo enviou de volta aos filipenses, com o objetivo de alegrar-lhes o coração. Quem é Epafrodito? Ele é um ministro de quem Paulo reivindica o quê? Honra. Olha o que Paulo fala no versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Que tipo de homem era Epafrodito? E por que Paulo fala, honre a homens como esse? Que característica Paulo está salientando para que Epafrodito pudesse ser honrado, ou devesse ser honrado? Justamente o fato da abnegação. Epafrodito não estava trabalhando para si mesmo, e sim para a igreja, para Cristo. Que homens devem ser honrados? Homens que abandonaram si mesmos, deixaram os seus próprios objetivos para trás e se envolveram com o quê? Com a obra de Cristo. Esses têm que ser honrados. Muitas vezes a gente se engana, irmãos. Muitas vezes nós tratamos os irmãos com desdém, não reconhecendo muitas vezes a obra de santidade que esses irmãos em determinados casos realizam. Para quê? É para não dar orgulho para o irmão. Paulo fala, honrai a homens como esses. São homens que têm vivido uma vida abnegada, são homens que têm aberto mão dos seus próprios interesses para a obra de Cristo. Então, honre a homens como esses, Paulo está falando. Por quê? Porque ele esteve disposto a morrer por Cristo. E agora ele estava disposto a dar a sua própria vida pelos filipenses também. Esse é Epafrodito, irmãos. Por isso que Paulo lá atrás, como nós vimos no domingo passado, diz,
mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Quem é o verdadeiro ministro do Evangelho? Está disposto a entregar a sua vida, os seus objetivos, as suas metas, os seus interesses, os seus ideais, em prol da igreja de Cristo. É por isso que em Atos 20, 24, abram, irmãos, por favor. Nós lemos isso a semana passada, vamos ler novamente hoje. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha isso, irmãos. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Qual o meu propósito? Completar a carreira. Realizar o ministério que recebi do Senhor. Esse é o meu propósito. A minha vida não é preciosa para mim. Agora, terceiro ponto. Em que esses três homens se assemelham? O que há de comum entre Paulo, Timóteo e Epafrodito? Eles haviam o quê? Se esquecido de si mesmos. Para quê? Para seguir a Cristo, para servir a Cristo, para servir a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, para servir a igreja. Paulo diz o seguinte: a minha vida é Cristo e eu morrer é lucro. Paulo, irmãos, afirma que por Cristo ele estava perfeitamente pronto para quê? Se necessário, morrer por Cristo e pela igreja de Cristo. Timóteo recebe o testemunho de Paulo de que não levava em consideração o quê? Os seus próprios interesses. Ele era o único homem em quem Paulo podia confiar. Ele considerava em primeiro lugar o quê? Os interesses de Cristo Jesus. E Epafrodito, quem é Epafrodito? É o homem que entregou a sua vida pela obra de Cristo. Ele esteve muito próximo da morte e não tomou em consideração o quê? A sua própria vida para servir a igreja. Isso é o que há de comum entre esses três homens. É desses homens que Paulo podia falar: eles são meus irmãos, são meus cooperadores e são meus companheiros. Eles são meus irmãos, eles trabalham comigo e eles guerreiam comigo. Considerar, irmãos, os nossos próprios interesses é fazer-nos inútil. Somos inúteis na família da fé. Somos inúteis na obra de Cristo. Somos inúteis na luta pelo Evangelho. Ouçam isso novamente, irmãos. Correr atrás dos nossos interesses faz de nós inúteis na família da fé, inúteis na obra de Cristo, inúteis no campo de batalha, na luta, no combate da fé. É por isso, irmãos, que Paulo está chamando os filipenses à unidade em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Abandonem a vocês mesmos. Façam como Cristo. Deixe o seu interesse de lado. Faça como Cristo. É por isso que Paulo exorta os filipenses a terem unidade, a pensarem concordemente, a terem o mesmo alvo, o mesmo propósito, o mesmo objetivo.
É por isso que temos que ter a mesma fé, a mesma confissão de fé, o mesmo propósito, porque se nós não estivermos juntos, como trabalharemos juntos? Se não estivermos juntos, como que lutaremos juntos? Cada qual lutando pelos seus próprios interesses, como que vai fazer isso? E a causa de Cristo, e a causa do reino, e o Evangelho? Se você se vê como irmão, lute pela família da fé. Se você se vê como um trabalhador na seara do Senhor, lute, trabalhe na seara do Senhor. Se você é um soldado, lute, guerreie o combate da fé. Agora, continue buscando os seus próprios interesses, e você se tornará um peso para a igreja. E, irmãos, ouçam e avaliem cada qual a sua vida. Tem irmãos hoje na igreja que estão sendo um peso para a igreja, porque não enxergam o mesmo alvo, não têm o mesmo propósito. Nós temos olhado para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias ideias, para as nossas próprias convicções. Temos lutado pela nossa própria causa, temos lutado por nós mesmos. E que unidade há nisso? Esse é o espírito, irmãos, que na guerra é recomendado. O que? Deixar tudo por aquela causa. 2 Timóteo 2, 3, Paulo diz o seguinte para Timóteo: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. E aí ele diz: Timóteo, eu vou explicar para você. O que é um soldado? O que um soldado faz? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Paulo está falando o seguinte: nenhum soldado, quando é arregimentado e vai batalhar, vai lutar, nenhum deles para lá e fala assim: rapaz, minha mulher está doente, meu filho nasceu, minha loja não está dando lucro, eu tenho que viajar para tal lugar, queria conhecer tal lugar. Não vai fazer isso. No campo de batalha, cada qual deixa sua casa, deixa sua família, deixa seus negócios e luta. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Há um objetivo comum: lute ou morra. Dá tempo de eu pensar nas minhas coisas? Não dá. Se eu luto, eu tenho que ganhar. Se eu perder, eu morro. Então eu vou investir tudo nessa batalha. Só que a gente não tem essa visão de que nós estamos nessa luta, nessa batalha. E aí a nossa visão é o quê? Você está na batalha pensando: ai, esse mês como que vai ser, hein? E as minhas contas? Está no campo de batalha lutando, e as minhas contas? Não esqueci de falar aquilo para minha esposa. Ai, meus filhos, ai, meu negócio. Não. É ali o alvo. Irmãos, em Efésios 6,11, Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra o quê? Os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se nós não estamos lutando, entendam, nós estamos perdendo, nós estamos morrendo. Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 6,12: combate o combate da fé, toma posse da vida eterna. Irmãos, entendam, nós muitas vezes somos ludibriados
pela doutrina da segurança eterna dos santos, que ela existe, e é uma segurança que nós temos em Cristo. Mas muitos se enganam, porque não estão em Cristo, estão achando que estão. Paulo está falando, combate o bom combate da fé, Timóteo. Porque se você não estiver combatendo o bom combate da fé, como você vai poder tomar posse da vida eterna? A vida eterna é algo para tomarmos posse. Como que eu tomo posse de algo que eu já tenho? Não é crer no Senhor Jesus Cristo e você tem a vida eterna? Como que eu tomo posse de algo que eu já tenho? No mesmo princípio que Paulo nos diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, não é isso? Então desenvolva aquilo que você já tem em Cristo Jesus, a salvação. É a mesma coisa que Paulo diz aqui em Filipenses, que nós ainda vamos estudar, capítulo 3, versículo 12, que ele diz o seguinte: Paulo está falando com respeito à perfeição, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. O que está falando com isso? Paulo está falando, eu continuo prosseguindo, correndo, para quê? Para conquistar aquilo que já foi conquistado por Cristo e já foi me dado em Cristo Jesus. Então, entendam, irmãos, se você acha que você, por ser membro da igreja, um irmão chamado pelos outros de irmão, mas que não está trabalhando e não está lutando, você acha que está em Cristo, você está enganado. Quem está em Cristo é irmão, é cooperador e é companheiro de lutas. Quem está em Cristo está na família de Deus, está na seara e está guerreando. Não se engane, arrependa-se, coloque-se diante do Senhor, peça que o Senhor sonde o seu coração, arrependa-se e largue essa vida cristã egoísta, essa vida cristã egocêntrica, voltada só para você, que você busca a santidade porque é benefício para você. Você busca comunhão porque é legal ter comunhão com outras pessoas. Nossa, eu não tinha isso antes. Eu estava no mundo, as pessoas não gostavam de mim, não olhavam para mim. Agora eu tenho comunhão. Larga isso. Larga o osso, larga essa porcaria. Para de fazer das coisas santas coisas vis. Para de fazer das coisas santas motivo para pecar. Ponha cada coisa no seu lugar e veja quais são os propósitos. Qual o propósito da sua vida como pessoa regenerada, como pai de família, mãe de família, como empregado, como membro dessa igreja? Qual é o propósito da sua vida? Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai. Quão medíocres nós somos, ó Deus, e quão habilidosos somos, ó Pai, para colocar as mãos nas suas doutrinas e torná-las vis, ó Deus, desprezíveis, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus amado. Ó Pai, faça-nos enxergar que fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Hoje somos irmãos uns dos outros, porque somos filhos teus. Ó Senhor, faça-nos enxergar, ó Pai, que somos trabalhadores na tua seara, ó Pai, porque nós fomos contratados por Ti, ó Deus, e hoje na sua seara, na sua vinha, ó Deus, estamos aqui para colher os frutos, ó Pai, que Tu tens plantado. Faça-nos enxergar, ó Pai, que fomos arregimentados no Teu exército, e temos o nosso general que é Cristo, ó Deus. Não desvies, ó Pai, não permita que os nossos olhos se desviem, ó Deus, para as futilidades dessa vida, para os nossos próprios interesses, para alimentar, ó Pai, nossas paixões mesquinhas, nojentas, ímpias, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Eleva os nossos olhos a Cristo e que possamos olhar para o nosso cabeça e nos deleitarmos nele.
para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor.